Olá pessoal, nos vídeos anteriores a gente viu a abordagem tradicional da destilação, que envolve comprimir o conhecimento de um modelo maior em um modelo menor, usando os logits. E aí vamos recapitular o que foi visto. A ideia da destilação tradicional, em essência, trata-se de um processo onde um modelo grande e poderoso chamado de professor transfere seu conhecimento para um modelo menor, o aluno. O objetivo aqui é manter uma boa performance, mas com um modelo mais leve e eficiente. Tradicionalmente, essa técnica era usada como uma forma de compressão. A ideia era simplificar modelos complexos, aproveitando os logits e os chamados soft targets para treinar o modelo menor, chamado de aluno. Era uma forma de preservar desempenho, economizando recursos computacionais. Mas com o avanço das LLMs, esse cenário mudou bastante. Hoje, a destilação vai além da compressão de arquitetura, ela foca na transferência efetiva de conhecimento. Estamos falando em capturar de fato o raciocínio e os padrões que esses modelos maiores desenvolveram. Em outras palavras, o desafio não é apenas imitar o professor, mas aprender com ele. Isso se torna ainda mais importante quando a gente pensa em dois aspectos bem práticos, o custo de treinamento e a privacidade dos dados. Treinar uma LLM do zero, ou até mesmo usá-la via API, pode ser extremamente caro. Além disso, no caso de modelos proprietários, muitas vezes é necessário enviar dados sensíveis para servidores externos, o que levanta preocupações reais sobre segurança e privacidade. É nesse contexto que entram as LLMs menores, com 1, 2 ou 3 bilhões de parâmetros. A grande pergunta aqui é, como esses modelos pequenos podem competir com os gigantes? A resposta está justamente em uma nova forma de pensar a destilação. Na era moderna, o foco não está só nos resultados finais do modelo, mas em como ele chega até lá. Estamos falando em elaborar prompts cuidadosamente construídos que façam o modelo professor explicitar seu raciocínio. E é esse raciocínio, esse passo a passo, que depois usamos para treinar o modelo menor. Esse novo enfoque é poderoso porque permite transferir não apenas respostas, mas formas de pensar. É como se o aluno não só soubesse o que dizer, mas também compreendesse o porquê daquilo. E com isso a gente fecha o ciclo da nova era de destilação de conhecimento, uma abordagem mais abstrata, mais estratégica e principalmente mais eficiente para o momento atual. Agora que já passamos pelos conceitos principais, vamos para uma parte mais prática. Eu vou abrir aqui um notebook que mostra na prática como essas ideias são aplicadas no código. Vou explicar brevemente como ele está estruturado e o que cada parte faz. Pessoal, agora que nós vimos que com o advento das LLMs, novas técnicas de destilação surgiram, nós vamos passar a ter uma série de vídeos estudando cada uma dessas técnicas. E a primeira que eu escolhi para nós vermos nesse vídeo é o Fine Tuning supervisionado, que eu considero mais simples. Para estudar essa técnica, nós vamos utilizar este notebook desenvolvido pelo Adam Losek, cujo link estará na descrição. A ideia dessa técnica é extrair o raciocínio do modelo professor e usar esse raciocínio para ensinar o modelo aluno a pensar. Nós poderíamos extrair raciocínios de conhecimentos gerais e ensinar algo mais geral para o aluno, mas a ideia aqui é ensinar uma habilidade específica. Veja, se você tem uma tarefa de nicho, não precisa de uma LLM robusta para executar essa tarefa. Basta um modelo pequeno que saiba realizar com eficácia o trabalho nichado. Nossa tarefa nesse momento é classificar tweets em positivo, negativo ou neutro. Para isso, nós vamos utilizar esse dataset que contém a coluna teste, que é o tweet em si, e label, que é a classificação do tweet, sendo 0 negativo, 1 neutro e 2 positivo. Para isso, nós vamos rodar esse dataset em um modelo robusto, que será o Llama 3.1 com 405 bilhões de parâmetros e pedir que ele raciocine sobre cada tweet, identificando o sentimento presente. Em seguida, nós vamos passar esse raciocínio do Llama para o Roberta, que é um modelo com menos de 1 bilhão de parâmetros, ou seja, um tamanho ridículo comparado com o Llama.
Mas, ensinando o Roberto a raciocinar como Llama, ele vai chegar a ter o desempenho muito semelhante, como vocês podem ver aqui. Quando nós formos extrair o raciocínio do Llama, o que nos interessa não é o resultado final que o modelo vai estar dando, ou seja, se o tweet é positivo, negativo ou neutro. Porque veja que isso aqui a gente já tem no dataset. Já está aqui o resultado final, a classificação. Se isso aqui fosse o fundamental, o essencial, era só fazer um fine tuning com esse dataset aqui. Mas nós queremos o raciocínio, ou seja, o caminho que o modelo percorre para chegar a essa conclusão. Isso porque a resposta final sozinha não ensina muita coisa ao aluno. Já o raciocínio explícito revela os critérios, nuances e padrões que o modelo robusto considerou ao tomar sua decisão. Bom, voltando aqui para o notebook, vamos para a nossa primeira etapa, que é importar o dataset. Eu vou executar esse trecho de código no meu computador para vocês verem o que acontece, o resultado. Eu tenho aqui, quando eu executar, ele vai ficar um tempo extraindo o dataset lá do Hugging Face, e quando eu terminar de extrair, ele vai printar o resultado, que é o dataset. E o print é isso daqui, olha. É um dicionário contendo dois conjuntos de dados. Primeiro, o conjunto de dados de treinamento, que tem 27 mil linhas, ou seja, 27 mil tweets, e o conjunto de dados de teste, que tem 3.500 tweets. O conjunto de testes é um subconjunto do conjunto de treinamento. Ele é usado para determinar a acurácia do modelo. A próxima etapa que o Adam realiza é converter esse dataset em um CSV. Ele faz isso porque, como ele está em um notebook, convertendo para CSV, ele consegue manusear com mais facilidade e diminuir os custos, já que ele também não está convertendo todo o dataset, é só uma parte, tanto que ele tem o índice inicial e o índice final. Isso aqui a gente pode pular, porque é puramente uma questão de economia de dados que ele está fazendo por estar usando o notebook. Aqui ele limpa o CSV gerado, retirando as linhas em branco. A próxima etapa é setar o modelo professor. Ele está utilizando a API LangChain Fireworks, na verdade a API Fireworks.ai, e o modelo que ele escolheu foi o Llama 405 bilhões de parâmetros, Llama 3.1 com 405 bilhões de parâmetros, que nesta API tem um custo por milhão de tokens de $3, tanto para entrada quanto para saída. Agora, esse modelo não vai funcionar sozinho, a gente precisa de um prompt para inicializar ele. Esse modelo vai receber o nosso dataset, que é esse daqui, e nós precisamos de um prompt para dizer o que o modelo deve fazer ao receber esse dataset, lembrando que a gente quer extrair o raciocínio do modelo. Para isso, ele está usando duas técnicas de engenharia de prompt, uma é o Chain of Thought e a outra é o Few Shot. O Chain of Thought é para dizer para o modelo pensar passo a passo. Aqui, o seu raciocínio deve ser passo a passo. Isso porque nós queremos ver como o modelo vai pensar para classificar aquele tweet. Lembre que nós não queremos só o resultado final, a classificação final. Nós queremos o passo a passo, como é que ele está chegando àquele resultado. E o Few Shot é só você passar alguns exemplos de como o modelo deve se comportar. Aqui, teste, ele está passando um tweet, um exemplo de tweet, a pessoa dizendo aqui que está em home office, aí o modelo vai raciocinar. Ele raciocina, faz um raciocínio todo completo para no final ele dizer a classificação. Mas o mais importante para a gente é esse raciocínio. Então esse é o prompt. Primeiro ele diz o contexto, que o modelo deve ser um especialista em classificar sentimentos e que ele deve pensar passo a passo, que é a parte do Chain of Thought. E depois ele dá vários exemplos, que é a parte do Few Shot. Bom, agora nós já setamos o modelo que nós vamos usar e também já criamos o nosso prompt usando essas duas técnicas de engenharia de prompt, o Chain of Thought e o Few Shot. Agora nós precisamos criar um invocador utilizando o LangChain, que é um framework Python. Bom, e é isso que está sendo feito neste trecho de código. E primeiramente a gente está importando dois componentes da biblioteca LangChain Core. Um que é o Chat Prompt Template, que vai servir que
que vai permitir que a gente crie prompts formatados para interações com modelos conversacionais. E o outro que é o JSON Output Parser, que vai garantir que a saída do modelo seja um JSON. Aqui está sendo construído um prompt de conversa baseado em mensagens. A mensagem do sistema, que é aquela que a gente construiu assim acima, e a outra é a mensagem humana, que é algo dinâmico. Por isso que tem essa variável teste aqui. Isso vai ser colocado em um loop e vai ser passado cada um dos tweets deste dataset. Aqui ele está criando um invocador que nós vamos utilizar. Esse invocador une três componentes: o prompt, o modelo e a saída, que deve ser um JSON. Ele executa esse invocador, passando apenas um tweet para a gente testar. E o resultado é esse daqui. Um JSON, que é o que a gente quer, com dois campos, o raciocínio e o label. Mas isso aqui foi para um tweet. Nós não queremos para um tweet, nós queremos para todos estes tweets aqui. Por isso, isto tem que ser colocado em um loop. E é isso que está sendo feito neste script aqui. A primeira coisa que este script aqui faz é abrir o CSV, que é onde está armazenado nosso dataset, e armazenar esse CSV nessa variável aqui. Em seguida, por meio dessa variável, ele acrescenta dois campos, duas novas colunas no CSV. Uma que vai armazenar o raciocínio do Llama e a outra que vai armazenar o resultado, a classificação em si do sentimento. E aí ele começa a rodar cada linha do CSV. Para cada linha, ele vai pegando o campo teste, que é onde está o tweet em si, e invocando aquele chain lá que nós criamos acima, essa linha aqui. Ou seja, está passando cada um dos tweets para o modelo. Nisso ele está recebendo o resultado aqui, que é esse JSON, e está acrescentando no CSV o raciocínio no campo de raciocínio e a classificação no campo de classificação. Essa exceção aqui garante caso ocorra algum erro, o código não quebre, ela seja capturada por essa exceção. Isso pode acontecer porque alguns dos tweets podem ter xingamentos, coisas que o modelo pode não querer raciocinar sobre aquilo. Aqui está salvando o CSV e o resultado que nós temos é esse daqui, ó, o Adam disponibilizou. Esse daqui. Esse aqui, na verdade, é o dataset original. Tem só esses dois campos, olha. O campo de texto, que é o tweet, e o label aqui, que é a classificação. Esse daqui é o dataset que o Adam disponibilizou, que é após o processamento do modelo. Veja que ele continua tendo o tweet em si e o label, que vem do dataset original. Só que agora, nós temos as duas colunas lá que foram adicionadas naquele script. Uma que vai ser o raciocínio do Llama, e a outra que vai ser a classificação que o Llama deu para o tweet. Tanto que, se nós quisermos realizar o treinamento do modelo aluno, que está sendo feito nesse script, nós não vamos precisar nem rodar o modelo do professor. E o Adam aqui rodou e gastou cerca de $10 na API dele lá, o Fireworks.ai. E por que nós não vamos precisar rodar? Porque nós já temos aqui o raciocínio. Ele disponibilizou para a gente. Ó. É só pegar esse raciocínio e treinar o modelo aluno. Em seguida, depois que ele pega o raciocínio, ele tem que ver a acurácia do modelo do professor. E é isso que está sendo feito neste trecho de código. Basicamente, ele está comparando o label original, que é esse daqui. Esse aqui é o label original, que veio lá do dataset original. Ele compara com o label que o Llama deu. Esse daqui. Esse daqui é o label que o Llama deu. Aí vai comparando e quando for acertando, vai aumentando a acurácia. Realiza essa comparação e no final printa a acurácia que deu 65%. No caso, vamos ver aqui. Ó, que label 1 tem que ser neutro, tá neutro. Que label 0 tem que ser negativo, negativo, 0 negativo, 0 negativo, 0 negativo. Tudo show. 1 positivo, aqui já está errado. 1 tem que ser neutro. Já está errado. 2 é positivo, 2 é positivo, está certo. 1 é neutro, deu neutro, está certo. E assim vai, comparando e realizando o teste de acurácia. Agora nós vamos entrar na etapa de treinamento do modelo aluno.